Olá, caro aluno! Vamos à nossa segunda aula do seu curso Conceitos Gerais sobre Dados, comigo, com Grimaldo Oliveira. Se você entendeu até aqui como é que vai ser as nossas aulas, nós vamos entrar agora nas pílulas do conhecimento. Perceba que gradativamente você vai tendo conhecimento sobre o assunto de dados e, obviamente, você pode escrever para mim e tirar suas dúvidas. Quero mostrar a você o nosso primeiro slide sobre uma pílula do conhecimento que é muito utilizada por mim em diversas aulas, em diversos assuntos que eu troco com profissionais. Note que a área de dados ela está centralizada por diversas áreas. Vou explicar cada uma delas. A área de dados ela é rica, ela é grande, ela é imensa. Então ela tem uma área específica para quem quer tratar o dado, então é quem trabalha com essa sigla ETL, que significa extração, transformação e load. Load quer dizer carga de dados. Então isso é muito mais para o engenheiro de dados, alguém que vai manipular o dado, construir algumas tabelas em banco de dados, né? A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, mas a área de dados é permeada por ETL. Uma outra informação que você tem que entender sobre a área de dados é que é uma área rica em visualização de dados. Existem diversas ferramentas no mercado que constroem gráficos e dashboards. Existem muitas, são muitas mesmo. Então a área de visualização de dados é uma das primeiras áreas onde os profissionais começam a adentrar. É a área do analista de dados. Então o analista de dados ele vai construir gráficos, dashboard, vai construir o que a gente chama de storytelling. Storytelling é algo ligado a você contar a história dos dados, informar sobre como os dados estão ali distribuídos. Então ETL carrega, visualização de dados exibe. E você tem uma área específica, a guarda desses dados, é a área de banco de dados e a área de Big Data. Então essas duas áreas, elas basicamente trabalham com a estrutura de dados, ou seja, guarda de dados. Banco de dados é onde geralmente as empresas utilizam para guardar os dados, para que gerem informações. Então, os dados de uma conta corrente, os dados sobre fornecedores, né? Dados em sistemas diversos. Então, você guarda em um banco de dados. Quando essa volumetria é muito gigantesca e você recorre a outros tipos de armazenamento, a gente está falando de Big Data. Ou seja, você pode utilizar a nuvem. O que é a nuvem? O local onde você vai residir os dados. Então, existem diversas empresas que trabalham com bases na nuvem. Então, o Big Data quer dizer que os dados estarão residentes de uma volumetria maior, numa variabilidade maior. Então, é uma forma de você distribuir o dado com um grande volume. Então, a gente chama de Big Data ou Big Data, né? Você tem algo ligado à ciência de dados aqui também. Então, a área de dados ela é muito nesse mecanismo de carga, que é o ETL, a visualização, né, que mostra, exibe os gráficos, a parte de armazenamento, Big Data ou banco de dados, e a parte de ciência de dados, que é onde entra a estatística e o machine learning. A estatística está residente nesse processo porque para que você possa fazer modelos matemáticos, modelos estatísticos, modelos ligados à área de ciência de dados, você tem que conhecer muito estatística. Então, é geralmente uma área onde você tem que especializar muito, você tem que conhecer bastante. Então, a área de machine learning e estatística elas estão diretamente interligadas. Mas todo esse ecossistema diz respeito a quê? A dados. E ele está aqui centralizado no meio. Ok? Então, essa foi uma pílula do conhecimento para que você conhecesse sobre o que é o universo dos dados, onde ele reside, as informações que são residentes nele, quais são as operações que nós realizamos. Então, essa pílula do conhecimento é profunda nesse assunto. Ok? Até a próxima aula!